Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Diga graças a Deus. Bom, o apóstolo Paulo ele escreve à igreja dizendo, em outras palavras, não basta você apenas ter fé. Principalmente no Brasil, que é um país que se julga ser um país cristão, até pela sua colonização católica. As pessoas julgam que o Brasil é um país cristão. Então, por exemplo, um dos piores crimes que alguém pode cometer no Brasil é dizer que alguém aqui não tem fé. Então, todo mundo aqui no Brasil diz, nós temos fé. É verdade ou não é? Imagine eu com um microfone sem fio e um cinegrafista comigo no calçadão aqui de São José dos Campos, fazendo uma única pergunta. Olá, amigo, nós estamos aqui gravando, fazendo uma entrevista, não, estamos fazendo uma reportagem aqui sobre fé. Eu quero que você responda para mim, você tem fé? Irmãos, vamos ser sinceros. Se tiver uma ou duas pessoas que dizem, não, eu não tenho, vai ser uma surpresa. 90% das pessoas vão dizer, eu tenho fé. Irmãos, todo mundo diz que tem fé. Mas o apóstolo Pedro está querendo dizer o seguinte, não basta só ter fé. Você precisa acrescentar a essa fé essas qualidades. Na primeira semana nós aprendemos sobre virtude. Virtude não no entendimento de poder, de autoridade, mas virtude no significado de excelência moral, caráter aprovado. Porque não adianta você dizer que você tem fé e você ser um mau caráter, que dá nó em todo mundo, que passa todo mundo para trás, que mente, que se aproveita dos outros. Que a sua vida é regida pela lei dos espertos. Como disse o último jogador, olha como que é interessante, não estou julgando o jogador nem o time, mas olha que interessante, estava tendo um clássico de futebol e aconteceu um lance em que o juiz interpretou que o rapaz de um time agiu errado e foi lá e repreendeu ele, e deu um cartão. Só que não havia acontecido aquilo. Quem acabou atingindo o goleiro foi o jogador do próprio time dele. Aí o rapaz foi lá e foi até o juiz e falou assim, não foi ele que tocou nele, fui eu. E o juiz então foi lá, retirou o cartão amarelo do jogador. Aí depois, no outro dia, os repórteres foram no CT daquele time e perguntaram para um jogador que representa uma garra no time, que representa uma liderança no time, e perguntou para ele, o que você achou da atitude do seu colega? Ele disse assim, olha, para mim é melhor a mãe dele chorar do que a minha. É melhor a mãe dele, do meu adversário, chorar do que a minha. Ele usou, eu não estou julgando ele, querido, eu não conheço ele, mas ele usou o exemplo que as pessoas dão que usam para bandidos. Não é assim que o bandido fala? Se tiver que chorar a minha mãe, que chore a mãe do policial que está atirando em mim, eu vou matar ele mesmo. Só que o Brasil, que se diz o país cristão, também é chamado o país do futebol. E um monte de meninos se espelham em jogadores de futebol. Eles olham o atleta, dizem assim, usar o exemplo de bandidagem, de alguém que justifica matar o outro, porque ele não quer que a mãe dele chore. Ele usa o exemplo dizendo assim, entre chorar ele, entre chorar minha mãe, que chora é dele. Irmãos, desculpa, eu não estou julgando o rapaz, amém, queridos? Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso é questão de caráter. Porque se você tem caráter, irmão, foi o versículo que nós usamos outro dia. Seja o vosso falar, sim, sim e não, não. Em outras palavras, você não negocia valores e nem princípios
para poder agradar os outros. Você que tem caráter, você preserva a sua integridade em qualquer ambiente. Ainda que você perca, você preserva a integridade. Então eu perco, mas eu preservo a minha integridade. Semana passada nós aprendemos sobre conhecimento, a qualidade chamada conhecimento. Nós aprendemos, querido, que se você não tem fome da palavra, e se você não decide praticar essa palavra, a sua vida será uma vida totalmente instável. Porque Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou assemelhar essa pessoa ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e sopraram contra aquela casa, e deram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Só tem um jeito de você edificar sua fé em Deus. E é simples, irmão. O Evangelho de Jesus é simples. É isso que é maravilhoso. O Evangelho de Jesus é simples. Você sabe o que se resume ao Evangelho? Ouvir a palavra, receber a palavra, praticar a palavra e permanecer na palavra. Só isso. Eu sei que as pessoas inventaram muitas coisas aí. Envolveram dinheiro no meio. Envolveram muitas coisas. Mas o Evangelho puro, sem o veneno dos homens, é simplesmente isso. Eu ouço a palavra, recebo essa palavra, creio nela e saio daqui e pratico essa palavra. Por quê, irmãos? Eu vou falar uma coisa para você. As pessoas falam muito sobre a importância de você estar sobre uma cobertura. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tenho pastores que me cobrem, ou seja, pastores que eu confio a minha intimidade, pastores que eu me coloco debaixo, sabe, do cajado deles, sabe, da instrução deles. Porque assim como você, quando tem um problema, você procura o pastor, eu também, como pastor, eu sou ovelha. E eu também tenho problema. Não sei se você achava que eu não tinha, mas eu também tenho. E eu preciso buscar ajuda em alguém. Então eu tenho pastores, e hoje eu tenho 2 pastores na minha vida que me ajudam. Que é o pastor Jorge Lima e o pastor Leandro Barreto. Pastores que eu tenho, o pastor Leandro Barreto como uma paternidade na minha vida, eu tenho o pastor Jorge como discipulador na minha vida. E se eu preciso de ajuda, eu falo com eles. Só que entenda bem, querido, é muito importante você estar aqui. É muito importante você estar, sabe, inserido em uma igreja local. Porque a ovelha que não tem pastor, querido, o lobo vai pegar ela. Só que entenda bem, não importa se você está inserido numa igreja, não importa se você tem pastor, não importa se você está na célula, não importa se você tem pessoas para te ajudar, a cobertura nunca vai ser mais importante do que o fundamento. A casa ela cai não é por causa da cobertura, a casa cai por causa de fundamento. Por isso que ainda que você tenha tido uma experiência ruim com liderança, isso não justifica você sair da palavra. Isso não justifica você agir erradamente. Porque isso não tem a ver com o que as pessoas são, mas com o que você é em Cristo. Quem está entendendo isso? Você tem que ter fundamento, irmão. Se você não tem fundamento, você pode ter telhado de ouro, de prata, de diamante, a sua casa vai cair. O fato de você estar aqui na igreja não impede em nada que a sua casa caia. Principalmente se você é só ouvinte e não é praticante da palavra. Você tem que decidir não ser apenas ouvinte, mas ser praticante da palavra. E aí, é claro, eu acredito fielmente que nós estamos aqui hoje muito mais para nos relacionarmos uns com os outros do que com Deus. Porque o relacionamento com Deus tem que ser todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas nós não. Cada um tem uma agenda, cada um tem um compromisso. Às vezes a gente só consegue se relacionar na igreja local ou na célula. Fora disso a gente nem se vê. É verdade ou não? Não é verdade? Então, conhecimento não é simplesmente saber o que a Bíblia diz, mas é praticar o que a Bíblia diz e permanecer nessa prática. Amém?
Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Terceira qualidade que o apóstolo Pedro pede para acrescentar a fé é o domínio próprio. O domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Queridos, eu tenho vários versículos para falar. E eu vou ser sincero para você, eu tenho tentado me podar mais aqui. Hoje, graças a Deus, eu até consegui. As irmãs até falaram, pastor, o senhor terminou culto cedo hoje, glória a Deus. Então eu vou fazer de tudo para correr aqui, amém? Mas vou correr com inteligência, amém, irmãos? Mas uma forma de você me ajudar é o seguinte, não fica triste comigo se eu for lendo os versículos, vou lendo. O que você faz? Quando você vier para a igreja, nós aprendemos isso com o Brunão. Mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. A sua memória pode te trair. É tanta coisa que você está pensando. Tem gente que nesse momento está pensando em frango assado. O que eu vou comer à noite hoje? Não é verdade, não é? Então assim, o que eu explicar para você? É melhor você anotar e você ler em casa. E ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir. Amém, querido? Então eu vou falando, anota aí, pega no celular, no smartphone. Eu não sou um cara das cavernas, não tenho nada contra, lê a Bíblia. Eu tenho várias Bíblias no celular, amém? Mas anote o versículo para que eu não fique preso tanto assim, amém, queridos? Para eu não te atrapalhar. Não fique triste comigo de eu correr aqui, porque eu preciso entregar tudo que Deus me deu para te dar hoje. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, entenda bem. O fruto do Espírito é a manifestação física da vida transformada de um cristão. O fruto do Espírito é a manifestação física da vida transformada do cristão. Preste atenção. O maior alvo de Deus na vida do homem é transformar. Querido, se você está aqui e você continua a mesma pessoa, se você está aqui e com tanta palavra que você ouve, não há mudança na sua vida, a grande verdade é que você ainda não teve um encontro com Jesus. Porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Então, o fruto do Espírito é a manifestação física, visível, de uma vida transformada. Então, quando a Bíblia fala que você tem que produzir frutos, a Bíblia está dizendo o seguinte: você tem que ter atitudes novas. Você tem que ter uma postura diferente. Você tem que agir diferente do que você agia antes. Porque agora você disse que encontrou Jesus. E Ele é poderoso para transformar. Lembra que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho? Irmãos, Jesus ama transformar pessoas. Amém? Para amadurecermos como cristãos, devemos estudar e procurar compreender cada fruto, pois eles revelam o caráter de Jesus em nós. Entenda bem, o fruto do Espírito nada mais é do que uma característica de Deus. Irmãos, se a Bíblia diz lá em João 15, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Se nós estamos ligados na videira, nós vamos dar frutos. Eu posso errar aqui no nome, mas se eu errar, me perdoe. Laranjeira dá o quê? Laranja. Não tem como você querer que laranjeira dê abacaxi. Você vai ter que produzir o fruto de acordo com o que você é. Não, pastor, mas eu sou uma bênção. É que de vez em quando... Não, querido. Eu não estou dizendo que nós não podemos errar. Mas quando você erra, o fruto que você produz em seguida é fruto de arrependimento. Mas existem pessoas que não se arrependem. O fruto do Espírito Santo é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão.
Deixa eu explicar uma coisa para você. Toda pessoa que recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro dela. João capítulo 16, versículo 7, versículo ao 11. João 16, 7 ao 11 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Sabe, queridos, foi o Espírito Santo que convenceu a você que a vida que você vivia antes estava totalmente fora do propósito de Deus. E muitos de nós fazemos coisas que nós até tínhamos justificativas daquilo. Mas o Espírito Santo te convenceu e abriu os seus olhos. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você ouviu o evangelho da verdade. Quando você aceitou essa palavra, essa verdade, quando a verdade de Deus, sabe, confrontou a mentira que você vivia, e você reconheceu que realmente você vivia uma mentira, e que a verdade é o que Cristo estava mostrando para você, naquele momento você foi selado com o Espírito. Querido, eu não estou falando sobre revestimento do Espírito Santo. Eu não estou falando sobre falar em outras línguas. Eu estou dizendo que toda pessoa que recebeu a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, reconhecendo a sua condição de pecador, e reconhecendo que só Jesus poderia salvá-lo e libertá-lo, e entregou a sua vida totalmente a Cristo, naquele momento em diante, seja na igreja, ou num quarto, ou numa viagem, que você se entregou a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você pode até não falar em outras línguas, mas isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos mostra quando nós estamos errados. Mostra ou não mostra? O Espírito Santo mostra, irmão. Ele está aí dentro de você. Ele mostra quando você erra. O problema é o Espírito Santo mostrar que você está errado e você ignorá-lo, e você desprezá-lo, e você fingir. Você sabe que está errado e não quer aceitar, e não quer mudar. A Bíblia diz: quando você ouvir o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Romanos 8:9 diz assim, Romanos 8:9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabe como que você entende Romanos 8:9? Um dia, Jesus estava sofrendo uma perseguição, e os discípulos viraram para ele e falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente rogue ao Pai para que desça fogo do céu e consuma todos eles? E Jesus vira para ele e fala assim: vocês não sabem de qual espírito eu sou? Qual espírito que eu tenho? Ele chega a dizer assim para ele: rapaz, você não sabe que se eu rogasse ao Pai, ele enviaria várias legiões de anjos aqui? Mas não foi para isso que eu vim. Irmãos, as atitudes que você toma revelam o Espírito que habita dentro de você. Porque se o Espírito de Cristo há em você, as suas atitudes têm que ser como a dele. Amém, queridos? Um dos propósitos principais do Espírito Santo ao entrar na vida de um cristão é transformar aquela vida. É a tarefa do Espírito Santo nos transformar à imagem de Jesus, fazendo-nos mais e mais como Ele. As pessoas têm que olhar em você e ver Jesus.
As pessoas têm que olhar em você e ver Jesus. Mas como que alguém vai olhar em mim e ver Jesus? Através das suas atitudes, através do seu comportamento. Você quer ver uma coisa? Quem aqui no passado, antes de se entregar a Jesus, você era conhecido na casa como o pavio curto? Os mortais estão presentes nessa noite? Os mortais estão aqui ou não? Os que têm sangue na veia estão aqui ou não? Ou só os extraterrestres estão aqui? Os semideuses, os anjos. Quem aqui era o pavio curto antes? Não levava desaforo para casa? Hein? Como que a pessoa vai ver Jesus em você? Vendo a mudança. Alguém olha em você e fala assim: eu não acredito que você agiu assim. Antigamente, por muito menos, você rodava a baiana. Por muito menos você agia diferente. Não, mas é porque aquela pessoa que você conheceu morreu. Eu sou uma nova pessoa. A Bíblia diz em 1 carta de João 2,6. 1 de João 2,6 diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Você está em Cristo? Você está com o diabo, então? Eu perguntei quem está em Cristo, ninguém fala. Você está em Cristo? Ué, se você diz que está em Cristo, você tem que andar como ele andou. Um dia pegaram uma mulher que foi pega em adultério. Olha como que a religião é falha, né? Ninguém adultera sozinho. Mas só levaram a mulher. Aí pegaram a mulher que tinha sido achada em adultério e levaram até Jesus. E todos com pedras nas mãos. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: ó, joga as pedras fora, em nome de Jesus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como que tem crente que gosta de apedrejar os outros? Joga as pedras fora. Lembra do milagre de Lázaro? Para o milagre acontecer, tem que tirar a pedra. Às vezes tem coisas na sua vida que não muda, porque você vive com pedras nas mãos. Levaram a mulher até Jesus, Jesus nem olhou para ele, ficou desenhando no chão, fazendo alguma coisa. Quando estiver lá na glória, eu vou perguntar: o que o senhor estava fazendo lá? Eu estou curioso, mas eu quero saber o que o senhor escreveu lá. Né? E estava lá escrevendo. Aí eles insistiram, porque eles diziam: na lei de Moisés diz que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado. E você, o que você diz? Jesus estava numa prova. Por quê? Porque se ele diz que ela não deveria ser apedrejada, ele estava contra a lei de Deus. Mas se ele manda que ela fosse apedrejada, ele estava contra a missão que ele veio cumprir, trazendo a graça de Deus sobre o homem. E agora? Aí Jesus levanta assim, aqueles olhinhos lindos dele, acho que ele olhou assim, falou assim: bom, vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, irmãos, por isso que eu falo, se você parecer com Jesus, você vai ser muito mais cordial com as pessoas do que você é. Porque Jesus fala, a Bíblia fala que ele falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí ele voltou a escrever, porque ele não quis constranger as pessoas. Ele deu a chance do pessoal sair de fininho, assim, pode ir, vai lá. Irmãos, a gente fala que a gente tem Jesus, e às vezes a gente constrange os outros. Eu acho que nós temos muito menos Jesus do que nós achamos que nós temos. Muito menos. Os caras foram para apedrejar a mulher, estava com sangue no olho. Jesus teve misericórdia dele, falou assim: ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí embaixo assim, o pessoal dá tempo para ir embora. Aí ele volta, olha para aquela mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Então nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus podia condenar ela porque ele não tinha pecado. Mas o legal não é isso, isso aí todo mundo sabe. O legal é que aquele povo, mesmo com pedras nas mãos, pelo menos eles foram sinceros.
Eles reconheceram que tinham pecado e foram embora. Porque se Jesus fizesse isso hoje, irmão, eu acho que tem gente que ia tirar do mesmo jeito. Ia dizer assim, não, eu tenho pecado, mas eu quero tirar pedra dela assim mesmo. Não, você está rindo? As pessoas já fazem isso. Mesmo sendo errado, sujo, quer apontar a sujeira dos outros. A única diferença é que a pedra não é rocha de pedra assim, né? É palavras, é julgamento, é pensamento. Você está tirando pedra do mesmo jeito. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Não é fácil andar como ele andou, irmão. Porque para andar como ele andou, você tem que estar disposto a morrer na cruz. E morrer na cruz não é ser pregado como ele foi, mas é morrer para si mesmo. É morrer para o seu eu. É morrer para a sua vontade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. A sua tradução diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você não está em Cristo? O velho homem já morreu. A velha mulher já morreu. Aquela natureza morreu. Você não tem mais a natureza da carne, mas você tem a natureza divina. A divina semente está em você. Amém, queridos? Sem o domínio próprio, nós sempre estaremos vulneráveis. Você sabe o que significa essa palavra vulnerável? Vulnerável é algo ou alguém que está suscetível a ser ferido, ofendido ou tocado. Vulnerável é algo ou alguém que está suscetível a ser ferido, ofendido ou tocado. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Algumas traduções dizem que não consegue conter o seu espírito. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Irmãos, principalmente naquelas épocas bíblicas, onde era reino contra reino, uma das maiores defesas de uma cidade eram os seus muros. Jericó era conhecida pelas suas enormes muralhas. Por isso que ninguém acreditou quando um povo com fé num Deus tão poderoso derrubou as muralhas sem tocar em um tijolo. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é queimar as portas, queimar os portões de Jerusalém e derrubar os muros. Anos depois, Deus levanta Neemias para voltar a Jerusalém e restaurar os muros da cidade. A Bíblia está dizendo que como uma cidade sem muros é alguém que não tem domínio próprio. Ou seja, assim como uma cidade sem muros, ela é de fácil acesso do inimigo, o inimigo tem fácil acesso àquela cidade, o inimigo tem uma fácil entrada naquela cidade. A pessoa que não tem domínio próprio, o inimigo da sua alma, ele tem fácil acesso ao teu coração. Ele tem fácil acesso à tua alma. Nós precisamos dominar as nossas emoções. Nós precisamos fazer o que a Bíblia diz, guardar o coração. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que tem o coração facilmente aberto para a ofensa, que se fere facilmente, que se ofende facilmente, que se magoa facilmente. Existem pessoas que se magoam simplesmente pela suposição de algo que ela nem tem certeza se é verdade. Eu suponho que aquela pessoa não gosta de mim, mas eu também não gostava muito dela, então está tudo legal. Irmãos, existem pessoas assim, que por não ter domínio próprio, o diabo, ele faz o que quer na cabeça dela.
A mente dela é um circo de Satanás, um picadeiro do capeta. Ela se magoa com tudo, ela se entristece com tudo, ela se ofende com tudo, se ofende com tudo, com um olhar. Tem pessoas que se ofendem com um olhar. Irmãos, eu estou falando coisa séria aqui, queridos. Sabe o que acontece com uma pessoa que não tem domínio próprio? Ela não tem paz, irmão. Ela vive em guerra, mas guerra com ela mesma. Porque eu posso falar uma coisa para você, não importa o que os outros façam. Se o meu coração está guardado em Deus, nada vai roubar a minha paz. Mas tem gente que qualquer coisa rouba a paz. Né? Toalha molhada na cama rouba a paz. Um arroz que não ficou do jeito que queria rouba a paz. Tem gente, irmão, que se chove está roubando a paz dela. Se não chove, rouba a paz. Se está frio, perde a paz. Perde a paz por tudo. Irmão, eu falei de manhã que as pessoas se ofendem muito facilmente, então, por ela se ofender facilmente, ela perdeu a confiança e a esperança nas pessoas. Mas ela não pode generalizar que todo mundo é assim. Mas ela generaliza por conta de um coração ferido. E aí você anda na cidade, você vê pessoas com camisetas assim: quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto do meu cachorro. Mas hoje de manhã Deus estava me usando aqui e de repente veio uma coisa no meu coração. Mas será que se o seu cachorro falasse, ele não ia querer ter uma conversa séria com você? Hein? Será que ele ia falar assim, eu queria ter, você vai trabalhar, depois quando você voltar dá pra gente conversar? Senta aí, por favor. Olha, eu tô cansado, é muita gritaria dentro dessa casa, eu quero paz. Eu não aguento mais, você xinga, você não aguenta, você parece uma louca dentro dessa casa. Eu quero um ambiente tranquilo. Você sabia que a minha idade comparada de vocês é sempre maior? Eu estou velho, eu não aguento mais. Eu não aguento isso mais, eu não aguento. Você briga por tudo, você xinga. Você vai para a igreja com essa carinha de crente, com essa biblia debaixo do braço, quando você volta igual o capeta. Você maltrata seus filhos. Você maltrata seus filhos. Eles me tratam com tanto carinho, você destrói eles. Você é estúpido. Você é ignorante. Eu sou irracional, mas você é pior do que eu. Porque você é racional e age pior do que um animal. Seria legal uma conversa, né? Seria? O problema é que as pessoas não ouvem a Deus. Eu não perdi a esperança nas pessoas. Porque se Cristo, ele teve misericórdia de mim, eu tenho que ter nas pessoas. Mas eu cheguei à conclusão que a única razão por ter pessoas que nunca mudam é porque elas não querem mudar. Porque o dia que você quiser mudar, o céu inteiro vai estar à sua disposição. Só que a decisão é sua. As pessoas fazem escolhas. E você precisa fazer a sua escolha. Eu escolhi olhar as pessoas como Cristo olha. Eu escolhi amar as pessoas com o mesmo amor que Cristo me amou. Sabe, queridos, eu falei hoje que eu não quero ser igual a ninguém. Quero ser igual. Eu amo o pastor Leandro, eu amo o pastor Jorge. Eu não quero ser igual ao pastor Jorge. Não quero ser igual ao Leandro. Eu não quero ser igual a nenhum líder conhecido nessa nação. Eu quero ser igual a Jesus. Ele é o modelo, ele é o espelho. É ele. Porque quando você diz que quer ser igual a alguém, na falha daquela pessoa, você vai aceitar falhar também. Eu quero ser como Jesus. Porque a Bíblia diz que ele me fez semelhante a ele. Querido, somente uma vida dedicada à prática da palavra poderá mudar isso. Hebreus 4,12 diz assim, Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz. Glória a Deus, a palavra de Deus é viva. Eu estou pregando aqui, queridos, eu posso até estar pregando, mas quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus. A palavra é viva. É vida que está fluindo nesse lugar. E é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu gosto da tradução que diz: é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, porque Deus não vai julgar você só pelo que você fez, Deus vai julgar por aquilo que você queria fazer. Porque você pode muito bem não ter matado ninguém, mas com certeza alguns, ou todos nós, em algum momento já desejamos. Deus vai julgar, não é só o que você fez, mas o que teu coração desejou fazer, só que você não teve coragem de fazer. Irmão, só tem um jeito da gente ver a verdade em nós, é com a palavra, porque a palavra tem o poder de penetrar em nós e separar o que é alma e o que é espírito, o que é carne e o que é espírito, o que é santo e o que é pecado. Você pode bater o pé e achar que você está certo, mas quando você se coloca diante da palavra, a palavra que é luz, ela revela aquilo que está errado em você. Só que no final a decisão é sua, se quiser, se realmente você quer mudar. Já estou terminando. Pastor, mas qual que é a atitude que a palavra de Deus me pede? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, eu fui crucificado com Cristo, o velho Rocha, o velho Felipe Rocha, a natureza antiga do Rocha, foi crucificado lá na cruz com Cristo. E se eu fui crucificado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, e a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, se realmente entreguei a minha vida a Cristo, qual é a vontade que tem que prevalecer na minha vida? É a vontade de Cristo, não a sua. Você ainda está numa carne, e você vai ter muitas vontades de muitas coisas. Mas a vontade que tem que prevalecer não é a sua, é a de Cristo. Só que o problema é que Jesus orou assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós oramos assim: seja feita a minha vontade. É a minha vontade que tem que prevalecer, não a de Jesus. Mateus 18, versículo 7. Mateus 18, 7 ao 9 diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o pé o fizerem tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Mas vamos entender isso aqui, né? Porque se a gente fosse levar ao pé da letra esse texto, a igreja ia ser uma igreja de aleijados. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, ó: se tem algo que te faz tropeçar na palavra, arranque isso da sua vida. Se tem algo que te faz tropeçar, que não te deixa permanecer na palavra, não deixe isso ter poder sobre a sua vida. Quem está entendendo isso? Amém. Mas o problema é que nós estamos resistindo o pecado, ao invés de resistir ao diabo. O pecado a gente não resiste, irmão. O pecado, nós fugimos dele. Nós fugimos do pecado, nós não podemos. A Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Tem algo na tua vida que te faz tropeçar na palavra?
Arranca isso da sua vida. Declare guerra contra isso. Pastor, isso aqui, sabe, esse temperamento meu, isso aqui me faz tropeçar na palavra. Declare guerra contra isso. Não declare guerra contra as pessoas. Declare guerra contra aquilo que está na sua vida e não te deixa progredir em Deus. E o último versículo, vamos ficar de pé. Último versículo. Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Você sabia que o Maravilhoso Conselheiro habita dentro de você? Hein? Você sabia que o Maravilhoso Conselheiro habita dentro de você? Ouça ele. Mas quantas vezes ele fala e você não dá ouvidos ao conselho dele? E você age do jeito que você quer e não como ele está te pedindo. Deus poderoso. Você sabia que o Deus poderoso habita dentro de você? Que ele tem poder para fazer tudo que ele quer. Pastor, mas o meu coração está muito ferido. Ele tem um remédio para todas as suas feridas. Ele tem um remédio para todas as suas feridas. Pai eterno. E a parte que eu queria chegar: Príncipe da paz. Você sabia que o Príncipe da paz habita dentro de você? Não é a paz que habita em nós, é o Príncipe da paz que habita em nós. Querido, se o Príncipe da paz habita em mim, para que viver em guerra? Para que viver em tribulação? Para que viver angustiado? Se renda ao governo dele, e o governo dele é regido pela sua palavra. Se renda ao governo dele. Você vai viver em paz. Pode vir o inferno inteiro, nada vai roubar a sua paz. Queria que você curvasse a cabeça, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração.